O que é o vírus Nipah e por que ele tem gerado tanta preocupação nas autoridades de saúde pelo mundo? Bom, aqui a gente vai direto aos fatos, usando os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde para responder às perguntas mais importantes sobre esse vírus, para a gente ter uma visão completa do assunto. Vamos passar por cada um desses pontos. A gente vai entender o que é o vírus, de onde ele veio, como se pega, até chegar na pergunta que todo mundo quer saber, qual o risco para o Brasil. E claro, vamos ver o que pode ser feito e por que ele continua sendo um alerta global. Vamos começar do básico. Então, primeiro ponto. Afinal, o que é exatamente o vírus Nipah? De forma bem simples, o vírus Nipah é o que a gente chama de zoonótico. Isso quer dizer que ele é um vírus que pula de animais para humanos. O reservatório natural dele, ou seja, onde ele vive na natureza, são os morcegos que comem frutas, de um gênero específico chamado Pteropus. Ele é considerado uma prioridade pela UMS justamente por ser perigoso, podendo causar tanto doenças respiratórias graves quanto uma encefalite fatal, que é uma inflamação no cérebro. Ok, para a gente entender o cenário de hoje, é fundamental olhar para o passado e ver onde e quando o Nipah já deu as caras. E como essa linha do tempo mostra, o Nipah não é uma coisa nova. Ele foi descoberto lá em 1999, na Malásia e em Singapura. De lá para cá, ele apareceu de forma recorrente em outros países, como Bangladesh e Índia, o que mostra que ele tem um padrão geográfico bem definido. E este mapa aqui é a chave para entender essa história. A área onde os surtos em humanos aconteceram, ali no sul e sudeste da Ásia, bate perfeitamente com a área de distribuição dos morcegos Pteropus. Ou seja, onde tem um morcego, tem um risco do vírus aparecer. Isso explica por que a doença está até hoje concentrada nessa região do planeta, certo? Agora vamos para a parte mais prática. Como as pessoas pegam o vírus, o que ele causa no nosso corpo e, o mais importante, quão perigoso ele realmente é. Basicamente, existem 3 formas de contágio. A primeira é o contato direto com animais infectados, como morcegos e porcos. A segunda é comendo alimentos contaminados por eles. E a terceira é a transmissão de pessoa para pessoa. Mas é importante dizer que isso exige um contato bem próximo com a saliva ou gotículas respiratórias de alguém que já está doente. E esse diagrama aqui deixa tudo bem claro. Olha só, o ciclo começa no morcego, que é o reservatório natural, passa por hospedeiros intermediários, como os porcos, e chega nos humanos por diferentes caminhos, inclusive pela comida. O que torna o Nipah tão perigoso é a evolução dos sintomas. Começa parecendo uma gripe, com febre e dor de cabeça, mas pode evoluir muito rápido para um quadro neurológico bem grave, a encefalite, que é essa inflamação do cérebro. E é justamente essa complicação que o torna tão letal. E aqui está o dado mais alarmante. A taxa de letalidade do Nipah é altíssima, podendo variar de 40% a 75%. Isso quer dizer que, em alguns surtos, de cada 4 pessoas infectadas, até 3 podem acabar morrendo. É um número realmente assustador. Mas, felizmente, essa letalidade toda é freada por uma baixa capacidade de transmissão. O seu número básico de reprodução, o R0, é de mais ou menos 0,48. Isso quer dizer que uma pessoa doente transmite o vírus, em média, para menos de uma outra pessoa. É por isso que os surtos até hoje ficaram localizados e foram contidos. E tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental, especialmente para nós aqui no Brasil. Qual o risco real do vírus Nipah chegar ao nosso país? Vamos responder a essa pergunta de forma direta, com base no que os especialistas e as evidências científicas nos dizem. A resposta é clara. O risco do Nipah chegar ao Brasil hoje é considerado muito baixo. E isso não é um achismo. Existem razões bem concretas, tanto biológicas quanto geográficas, para essa avaliação, e a principal razão é um fato da natureza. O morcego do gênero Pteropus, o reservatório natural do Nipah, simplesmente não existe aqui nas Américas. Sem o seu hospedeiro principal, o vírus não consegue se estabelecer naturalmente no nosso continente. É uma barreira geográfica fundamental que nos protege, certo? Então, para as regiões que são afetadas, como o vírus é controlado, existe tratamento, e aqui a gente encontra um dos maiores desafios. Até hoje não existe nenhuma vacina aprovada, nenhum remédio antiviral específico para o Nipah, e o que se faz é dar um tratamento de suporte intensivo, ou seja, tratar os sintomas do paciente e tentar manter o corpo funcionando enquanto o próprio sistema imunológico tenta combater o vírus. Por isso, a prevenção é a nossa melhor ferramenta, e ela se baseia em medidas bem simples, como lavar bem as mãos, evitar contato com animais doentes e não consumir alimentos de risco. São essas ações que realmente fazem a diferença e que salvam vidas. Mesmo sendo um problema concentrado em uma região específica, o Nipah é um vírus que as organizações de saúde do mundo todo observam com muita atenção. E essa citação resume perfeitamente o motivo. O Nipah é uma ameaça em potencial porque ele combina 3 fatores muito preocupantes. Causa uma doença grave, mata muitas das pessoas que infecta e não tem tratamento específico. É essa combinação que o coloca na lista de prioridades da OMS. E tudo isso nos deixa
com uma reflexão final. O Nipah é um lembrete poderoso de que a saúde dos seres humanos e a saúde dos animais estão totalmente interligadas. No mundo onde a gente invade cada vez mais os habitats selvagens, a pergunta não é se uma nova ameaça vai surgir, mas sim como a nossa vigilância global pode se preparar para quando ela chegar.